Olá, me chamo Mariana Carvalho. Vamos contar a história do Ebidoc Pedrinha Grande. Estamos aqui no Parque Ambiental Pedra Grande e daqui vamos entrevistar Filemon Kraus, a pessoa que mais conhece dessa história. Vem comigo? Oi, muito obrigado por topar conversar com a gente. Vamos falar um pouco sobre a história que vive no coração da nossa cidade, a lenda da Pedra Grande. Tudo bem com você? Tudo na santa paz. Filemon, que tal fazer uma apresentação como pessoa civil, com sua vertente cultural, como poeta, como escritor, que sabemos que você é? Bem, a pessoa que aqui está falando é Filemon Carvalho Kraus Filho. Nasci aqui na cidade de Pedreiras no dia 19 de abril de 1950, no bairro do Engenho. Sou filho dos saudosos Filemon Carvalho Kraus e Isabel Feitosa Krause, que, por sinal, na época do casamento de meu pai, no fragor dos combates da Segunda Guerra Mundial, era a residência dela aqui. Nesse local que nós estamos hoje, fazendo essa filmagem, era o engenho de cana-de-açúcar do meu avô materno, Moisés Alves Feitosa. Então, com a intenção do irmão de meu pai em ir para a cidade de Dom Pedro, ele resolveu acompanhar o irmão. Eu saí daqui com 5 anos de idade, fui para Dom Pedro, onde fiz o primário e o ginásio, e com 18 anos voltei à minha cidade natal, onde permaneço até hoje e espero viver ainda por alguns anos. A minha vida literária comecei ainda no ginásio de Dom Pedro, quando eu fiz a criação do boletim de um periódico na 4ª série do ginásio. Então a gente fazia, juntava aqueles estudantes mais interessados, a gente fazia e publicava as nossas poesias. E quando cheguei aqui, regressei à minha terra natal, foi que eu fui juntando outros colegas e fomos fazendo alguns periódicos e alguns jornais, inclusive o que teve a melhor repercussão foi o jornalzinho regional, que a gente conseguia distribuir aqui em toda a região da atual região do Médio Miarim. E, passados alguns anos, nós juntamos aí uma meia dúzia de poetas e fundamos a Associação dos Poetas e Escritores de Pedreiras, que durante muitos anos caminhou a passos curtos. Aí eu tive a ideia de fazer uma associação mais criativa e que despertasse o maior interesse dos amantes das letras e da população de um modo geral. Foi quando nós fundamos a Academia Pedreirense de Letras, e que eu tive o prazer de ter sido eleito o primeiro presidente. Nós fundamos essa academia aqui, em minha residência, no dia 30 de maio de 2006. Então nós estamos capengando, agora que nós passamos para a 2ª década de existência, estamos, como a nossa associação interior, caminhando a passos curtos, mas esperamos que esse desenvolvimento cultural se avance a cada vez que a população de Pedreiras vai crescendo e que devam aparecer pessoas que realmente amem a cultura de Pedreiras. Vamos começar do começo. Como foi que você ouviu pela primeira vez a lenda da Pedra Grande? Eu, quando saí daqui, a idade pequena, 5 anos, ninguém via falar. E se via, eu não tinha interesse, né? O meu interesse maior foi quando eu retornei de Dom Pedro, já com 18 anos, é que jovem, que a gente tomava o banho de rio, e certa vez nós fomos para o Transual,
no Porto da Madeira, que foi onde começou a civilização de Pedreiras. E lá, só a Pedra Grande é bem aqui. Então nós fomos lá, que é muito perto, a 400 e poucos metros só. Aí, então aquele ali me despertou a curiosidade da Pedra Grande, que na época, a diferença é pouca hoje, era totalmente coberta pelos matos. Você só avistava ela por causa da altura, são 30 metros de altura, então ela suplanta a copa das árvores que tem em redor dele. E o que a história da serpente encantada representa para você? Você acredita nela? Acredito literalmente nas minhas escritas, nas poesias, nas crônicas, nos contos. Agora, na realidade dos fatos, é uma coisa absurda pelo seguinte fato. Diz que essa serpente tem a cabeça debaixo da Pedra Grande. Que da Pedra Grande aqui para a igreja de São Benedito dá uns 3 quilômetros e pouco, né? Passando por baixo do rio. Além da distância e do comprimento enorme dessa serpente, é inviável uma serpente viver tantos tempos dentro de uma loca, sem sair para comer, sem sair para beber, sem nada. Então é uma coisa, na realidade dos fatos, é uma coisa muito difícil da gente acreditar. Agora, no comentário popular, a gente aproveita o embalo para manter essa tradição, como foi o caso também do Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia, para quem não sabe, na realidade, aqui em Pedreiras, é um sítio de minha propriedade, vizinho à Pedra Grande. Quando eu comprei, há 18 anos atrás, eu quis manter a tradição do Cabeça de Cuia, que parte lá de Teresina, e botei o nome do sítio, Sítio Cabeça de Cuia. Aí de vez em quando, amigo, mas por que, filho, Sítio Cabeça de Cuia? Aí eu vou contar a história, que no Porto da Madeira, para o meu sítio, são 400 metros. De lá você avista. E no Porto da Madeira, no meio do rio, tem uma pedra que ela vai até o meio do rio, que alguns dizem que é a unha da Pedra Grande. Ela vai até o meio do rio. Na parte do verão, como foi agora, na semana passada eu tirei uma foto dela, ela mais ou menos com uns 3 palmos acima do nível da água. E quando eu tirei a foto, no dia seguinte abriram as comportas da barragem do Rio Flores, aí cobre. Aí, naquela época, no início da nossa colonização, que começou por lá, pelo Porto da Madeira, ao que tudo indica, por causa dessa pedra que vai até mais ou menos o meio do rio, empatava o transporte dos grandes batelões e lanchas. Então, que todas essas mercadorias ficavam lá no Porto da Madeira. E de lá eram transportados em animais, em carroças, aqui para a cidade de Pedreiras. E o povo, naquele tempo, dizia que existia o rodeirão, a imaginação popular, pelo seguinte, que o rio vem numa reta e no Porto da Madeira é uma curva. Por casualidade, essa curva, quando a água vem, ela bate na pedra. Nessa pedra, que chamamos de unha de pedra, por causa do formato dela, e bate e ela volta. E faz um redemoinho. O pessoal, o dono de animais, quando iam dar banho nos animais, geralmente eram sugados por esse redemoinho. E eles botaram na cabeça que era um ser do rio, que eles botaram o nome de rodeirão, porque eles faziam aquela roda. E na imagem dele, na mente deles, na inteligência dele daquela época, ele dizia que era um animal que vinha comer os outros animais, que realmente desapareciam. Mas por quê? O rio vem raso e lá perto da pedra ele afunda de uma vez.
Então, o animal que chegasse lá perto, ele desaparecia. Aí o boato de que o rodeirão tinha engolido o animal do compadre fulano, do compadre cicrano. Na sua opinião, por que é importante manter viva essa lenda? O que ela ensina pra gente? No meu entender, tanto Pedreiras como qualquer outra cidade que tiver uma lenda ou um boato dessa qualidade, deve ser preservada para filhos e netos. É a mesma coisa, no meu entender, como foi o caso do Papai Noel. Hoje, eu acho que toda criança sabe que Papai Noel não existe, mas por tradição, todos nós mantemos a visão do Papai Noel em dia. Desse mesmo caso é a lenda da Pedra Grande. Vamos dar continuidade a essa lenda que faz com que a história folclórica da cidade de Pedreiras fique na ativa e que seja do conhecimento de todos que admiram as lendas de todas as cidades da nossa região. Filemon, o projeto quer levar esse conteúdo para escolas e bibliotecas. O que você acha disso? Seria bom para as crianças? Seria bom não, será ótimo que as nossas crianças de hoje em dia, que o celular está tomando de conta do tempo e do espaço na mente, seria uma maneira boa e sadia da gente resgatar as histórias do tempo dos nossos avós. Então, é uma maneira prática e simples, embora dependa do fator financeiro, que é normal, mas que eu tenho certeza que será de bom agrado para todos os alunos de todas as escolas, não só daqui de Pedreiras, mas também da região do Médio Mearim. Para encerrar, se você pudesse mandar uma mensagem para as crianças que vão assistir o filme ou ler o livro, o que você diria? Meus queridos ouvintes da infância de cada um de vocês, vamos aproveitar algum tempo, deixar, pelo menos por alguns instantes, o celular de banda, e quando você estiver de férias, que os livros estão de folga, vamos assistir esse documentário, esse projeto, que é de grande valia para despertar ainda mais a curiosidade de vocês sobre a verdadeira história, principalmente folclórica, da sua cidade, ou da cidade do seu primo, do seu irmão, de seus amigos que moram em outras cidades. Sobre a Pedra Grande, eu queria fazer só um complemento. Em 97 para 2000 eu fui vereador, aqui em Pedreiras, claro, e batalhei bastante para conseguir uma associação, uma coisa qualquer que o governo municipal tratasse bem a Pedra Grande, que fosse do conhecimento de muita gente. Porque, por incrível que pareça, nós temos pessoas aqui com 60, 70 anos que nasceram aqui em Pedreiras e não conhecem a Pedra Grande. Aí eu tentei bastante, na época que eu fui vereador, que eu abandonei a política através do povo e coloquei meu filho. E ele permaneceu com o mesmo meu ponto de vista, e na época que o Totó Chicote foi prefeito, ele adquiriu 535 hectares de terra dos herdeiros do saudoso Tenente Valdec, que pegava inclusive a Pedra Grande que ficava incrustada nessas terras dele, né? E o prefeito Totó Chicote, atendendo o requerimento do meu filho, Filemon Neto, fez a doação da área da Pedra Grande para o município. 3 hectares, que era o mínimo que podia ser feito. E foi escriturado, e hoje a Pedra Grande é, na realidade, do patrimônio do município de Pedreiras, legalmente registrado em cartório. E o prefeito Antônio Chicote foi loteando as terras, os 15 e tantos hectares, e foi vendendo devagarzinho. Como são terras boas, na margem do Rio Mearim,
foi logo vendido todo. E eu, quando soube, quando apareceu a primeira documentação para fazer, eu fui lá no encarregado e disse, mas Filemon, rapaz, tudo demorou demais. Mas, rapaz, mas vamos ver isso, eu vou ver. Aí foi procurando lá, quando ele chega, foi, Filemon, rapaz, não tem mais não. Só tem 6 hectares lá no cemitério do Transual. No cemitério do Transual, depois eu quero. Mas depois não foi vendido porque ninguém quer, por causa do cemitério, depois eu quero. Aí realmente comprei, foi 6 hectares, e só que o cemitério está lá, mas a Pedra Grande também é vizinha do sítio, meu sítio Cabeça de Cuia. Na cidade rodeada pelo rio e pela floresta, existe uma pedra tão antiga quanto o tempo. E nela vive um segredo que atravessa gerações. Dizem que uma serpente gigante dorme sob a Pedra Grande. A cabeça está lá no morro, o corpo segue pelo rio Mearim e o rabo está escondido sob a igreja de São Benedito. Quando a igreja foi construída de costas para a pedra, ela desabou. Só ficou firme quando foi erguida de frente para o rio. O parque onde a pedra vive foi esquecido, mas sua história ainda vive em quem acredita. A lenda vive em cada criança que aprende a desenhá-la, contá-la e sonhá-la novamente. A Pedra Grande continua ali, esperando que novas histórias sejam contadas e que os olhos curiosos nunca parem de